Números inteiros, operações e propriedades. FGV 2021. No nosso sistema de numeração decimal, a soma de 22 unidades com 13 dezenas e meia e com 14 centenas é igual a... Muito bem, queridos. Você sabe que uma unidade corresponde na prática ao número 1, uma dezena a 10 unidades, que na prática seria o número 10, e uma centena, 100 unidades, o número 100. Sabendo disso, fica bem fácil da gente matar a questão. Então, nós temos a soma de 22 unidades. Então, eu tenho 22 vezes uma unidade é o número 1, 22 vezes 1, 22. Depois temos 13 dezenas e meia. Então, eu tenho 13,5 vezes 10. 13,5 vezes 10, temos 135. É só andar uma casa para a direita com a vírgula quando eu estou multiplicando por 10. Depois temos 14 centenas. Então, é 14 vezes centenas, 100. 14 vezes 100, a gente copia o 14 e na frente vamos colocar 2 zeros. Então, eu tenho 2 zeros. Muito bem, agora é só a gente somar tudo. Então, eu vou ter 1.400 com 135 com 22. Para ficar organizado, vamos fazer com o algoritmo. Então, temos 5 com 2, 7. 3 com 2, 5. 4 com 1, 5. Abaixamos o 1. O número em questão, 1557, alternativa D, de dedicação. Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima. Mônica pensou em dois números naturais consecutivos. A soma deles é 41. O produto dos dois números pensados por Mônica é... Muito bem, queridos. Quando eu tenho dois números naturais consecutivos, eu sempre tenho um número e o seu sucessor. Por exemplo, o número 100 e o número 101 são dois números consecutivos, né? Eu tenho 100 e o seu sucessor, que é o 101. Show de bola, ele disse que a soma deles é 41. Mentalmente eu chego em 20 e 21, concorda comigo? O 20 mais 21, eles fecham 41. Ele quer saber o produto dos dois números pensados por Mônica. Produto nesse contexto é o mesmo que multiplicar aqueles números, certo? Então, o produto aqui seria a multiplicação. Então, nós vamos fazer 20 vezes 21. Nesse caso, fica bem fácil. Quando eu tenho 20 vezes 21, coloco o zero do 20 e faço 2 vezes 21, que dá 42. Então, eu tenho que o produto solicitado entre os números é 420, a alternativa C de ciência exata. A gente poderia resolver a questão também montando uma equaçãozinha. É interessante você pensar também de forma algébrica. Olha só, eu tenho que a soma deles é 41. Então, eu tenho um número e o seu sucessor. Eles são consecutivos. Então, n mais o seu sucessor é aquele número mais 1. Concorda comigo? Então, n mais 1, isso fecha, a soma é 41, igual a 41. Então, vou ter n mais n dá 2n, sempre letra com letra, número normal com número normal. Aquele 1 ele está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo, então fica 41 menos 1. Então, temos 41 menos 1 é 40, 2 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 2, nós temos que o n é igual a 20. Então, eu tenho que o n é 20 e o outro número só pode ser o 21. Concorda comigo? Que é 20 o seu sucessor. Então, é 20 mais 1, que é 21. Então, multiplicando 20 vezes 21, nós vamos ter 420. FGV 2021. Na operação de adição representada abaixo, cada letra representa um algarismo e letras diferentes representam algarismos diferentes. O valor de B mais C é... Muito bem, turma. Ele disse que cada letra representa um algarismo. Nós temos em nosso sistema decimal os algarismos em questão. Nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e o 9. Concorda comigo? São 10 valores, de 1 a 9 números com o 0, 10. Então, muito bem, vamos pensar um pouco, vamos ver qual é o valor de A e de B. E ele quer saber também de C, né? Na realidade, ele quer saber quanto é a soma de B e C. Mas, enfim, vamos lá. Então, temos o seguinte. A mais 5, nós temos o 2 aqui embaixo. Lembrando, se eu utilizar 0, 0 mais 5 daria 5. Se eu utilizar 9, 9 mais 5 dá 14. Então, o menor valor que seria aqui seria o 5 e o maior 14. Ora, se eu tenho um 2, na realidade, não é que a soma entre A mais 5 dá 2, né? É porque você está se esquecendo que eu posso elevar um número. E nesse caso seria o número 1. Concorda comigo? Porque o máximo, né, 9 com 5 dá 14, então aqui só pode ser o número 1. Então, A mais 5 tem que fechar 12, porque aqui é 2 e foi 1. Então, esse número só pode ser o número 7, porque 7 mais 5 fecha 12. Então, descobri que o A ele vale 7. Então, eu vou ter o seguinte, 7 embaixo 5. 7 mais 5 deu 12, foi 1, elevamos 1. E agora nós temos o número, a letra B. Se o A é 7, a letra B nós vamos descobrir agora. Aqui embaixo eu tenho novamente um 2. Então eu tenho 1 mais 7, eu já tenho quanto, turma? 1 mais 7, eu já tenho 8. Ora, 8 com quanto? Se aqui tem o 2, obrigatoriamente nós já sabemos que vai elevar 1. O resultado será, então, 12, né? Então, 8 mais quanto fecha 12? Ora, só pode ser 4. Então, o nosso B ele é 4. Nós temos que o B ele é igual a 4. Como eu tenho aqui 4, que é o B, substituindo e 4 novamente, que é o B, nós temos agora embaixo o C. Então, para descobrir o C, é só a gente somar todo mundo, né? 1 mais 4 dá 5, com 4, 9. Então, o valor do C é igual a 9. Ele quer saber B mais C. Então, pegando o B, que é 4, e o C, que é 9, então, somando os dois, 4 mais 9, nós vamos ter 13. Alternativa D, de dedicação. Segundo tópico do edital, números racionais. Aqui você deve ficar atento com os problemas envolvendo frações. Vamos à questão. Em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Desses, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi. Muito bem, queridos, vamos organizar os dados. Então, nós temos o seguinte, em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas. Então, temos o total de pessoas inscritas, 192. E ele disse que a terça parte é composta por homens. Então, nós temos homens, a terça parte do total. Então, é o total dividido por 3. Concorda comigo? Então, pegando 192 dividindo por 3, nós vamos ter um é menor, pegamos o 19. 6 vezes 3 dá 18, o resto é 1. Abaixamos o 2, abaixou de vida, 12 por 3, 4 vezes 3, 12, que deu 64. Ele disse o seguinte, desses homens, dos 64, apenas a quarta parte passou. Então, dos homens que passaram, nós temos 64, a quarta parte disso, então é 64 dividido por 4. Você pode dividir por 4 de cabeça, é só dividir por 2 duas vezes. 64 dividido por 2 dá 32, por 2, 16. Se você prefere fazer do jeito clássico, vamos usar 1 vezes 4, 4, para 6. 2, abaixamos o 4, 24 por 4, 6. Então, o resto, 0, 16.
Então, foi os homens que passaram, né? Então, o número de homens que passaram no concurso, 16, alternativa C, de ciência exata. Vamos para a próxima questão. FGV 2021. Paulo tem R$ 72, Pedro tem R$ 5 a mais do que Priscila e Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem em reais. A quantia em reais que Paulo tem a mais do que Pedro é. Muito bem, turma. Inicialmente, o que é que a gente faz? Vamos organizar os dados. Então, listando, nós temos o seguinte. Temos a quantia que Paulo possui, Pedro e Priscila. Então, Paulo, depois temos Pedro e, por último, a Priscila. O Paulo, de cara, ele já disse que Paulo tem R$ 72. Então, é só anotar, Paulo tem 72. O Pedro tem R$ 5 a mais do que Priscila. Eu ainda não sei quanto Priscila tem, então vamos deixar o Pedro quieto. Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem em reais. Então, vamos usar. Então, se o Paulo tem 72, né? A Priscila tem a quarta parte. A quarta parte é aquela coisa dividida por 4. 72 dividido por 4, dividir por 4 por 2 duas vezes. 72 por 2 temos 36, por 2 temos 18. Qualquer coisa você faz no rascunho. Então, a Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem. Então, ela tem 72 por 4, que é 18. E o Pedro, ele tem, agora a gente já consegue colocar quanto Pedro possui, ele tem R$ 5 a mais do que Priscila. Então, Priscila tem 18, com 5, o Pedro vai ficar com 23. Muito bem, já temos tudo para responder à questão. Ele quer saber a quantia em reais que Paulo tem a mais do que Pedro. Ora, o Paulo tem 72 e o Pedro tem 23. Então, diminuindo 72 menos 23, nós vamos ter 2 menos 3 não dá, pega emprestado, isso fica valendo 6, esse 12. 12 menos 3, 9. 6 menos 2, 4. Então, nós temos, né, que Paulo tem a mais que Pedro, R$ 49. Então, ele tem 49 a mais. A alternativa correta, A, de aprovação. Muito bem, queridos, vamos para a próxima. Uma empresa com 14 funcionários recebeu R$ 45 mil por um projeto realizado. Desse valor, separou a terça parte para o pagamento dos fornecedores e a quinta parte para o pagamento de impostos. O restante foi dividido igualmente entre os funcionários. O valor em reais recebido por cada funcionário foi. Muito bem, turma, nós temos o total de R$ 45 mil. Vamos anotar os dados, é muito importante. Total temos 45 mil. Em seguida, nós temos o seguinte, desse valor, ou seja, do total de R$ 45 mil, separou a terça parte para o pagamento dos fornecedores. Então, dos fornecedores, nós temos a terça parte do total. A terça parte de alguma coisa é aquela coisa dividida por 3. Então, é só a gente dividir 45 mil por 3. Então, nos fornecedores, a gente vai ter 45 por 3, temos 15, seguido de 3 zeros, R$ 15 mil para os fornecedores. Em seguida, temos a quinta parte para o pagamento de impostos. Então, em impostos, nós vamos ter a quinta parte. A quinta parte do total, certo? Então, nós temos o total que é 45 mil. Isso dividido por 5. 45 por 5 nós temos 9, seguido de 3 zeros. R$ 9 mil foi a parte ali paga por impostos. O restante foi dividido igualmente entre os funcionários, que são aqueles 14 funcionários. Então, vamos calcular quem é o restante até então. Eu tenho, do total de 45 mil, já tenho
15.000 com 9.000. Então, só aqui nós temos 24.000, concorda comigo? Então, descontando 45.000 menos a soma que deu 24.000, nós vamos ter, aqui eu vou ter 0, 0, 0, 5 menos 4 dá 1, 4 menos 2, 2. 21.000 reais. Então, aqueles 21.000 reais, que foi o que sobrou, o nosso resto, nós vamos dividir pelos 14 funcionários. Então, cada funcionário irá receber, finalmente, 21.000, que é o restante, dividido por 14. Então, vamos fazer essa divisão aqui. 21.000 dividido por 14. Quantas vezes o 14 ali cabe? 2 é menor, pegamos o 21. No 21, uma vez, 1 vezes 14, 14. E o resto nós vamos ter 7. Abaixamos o 0, abaixou, divida. 70 por 14, nós vamos ter 5 vezes 14 dá 70. O resto é 0. Temos 2 zeros para baixar, colocar do outro lado. Muito bem, então cada funcionário recebeu R$ 1.500. Resposta 1.500, alternativa C, de ciência exata. Questão bem recente, FGV 2022. Considere a soma, sendo os números naturais A e B primos entre si. O valor da soma A mais B é... Inicialmente ele disse que A e B são números primos entre si. Números primos entre si são números que não possuem divisores primos em comum, tudo bem? Então, nesse caso, A sobre B, na prática, seria a gente chegar na fração irredutível. Muito bem. Então, vamos fazer a soma de frações com denominadores diferentes e chegar na fração irredutível. Nada demais, você já sabe fazer a soma de frações com denominadores diferentes. Nesse caso, vamos calcular o MMC dos números em questão. Nesse caso, temos o 6, 8 e o 10. Para calcular o MMC, eu utilizo a fatoração em números primos. E nós começamos sempre testando o 2. Nós temos números pares, então o 2 eu posso colocar. 6 dividido por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Ainda temos um número par, vamos colocar o 2. 3, 4 por 2, 2, 5 não dá, repete 5. Agora temos o 2 ainda, repetimos o 3, 2 por 2, 1. Repetimos o 5. E agora nós vamos, próximo primo a ser testado é o 3, certo? Nós temos ali o 3, 3 por 3, 1. Temos por último o 5. Só divide por 5 mesmo, então vai ficar 1, 1 e 1. Cheguei aqui em tudo 1, eu paro. Então, na fatoração, para calcularmos o MMC, a gente multiplica todos os números obtidos. Muito bem, eu tenho 5 vezes 3, que é 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120. Então, esse é o MMC do resultado. É o denominador do resultado, que é o MMC. E agora, turma, você já sabe. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 120 dividido por 6, nós vamos ter 20. 20 vezes 1, 20, sinal de mais, sinal de mais. 120 dividido por 8, nós vamos ter, qualquer coisa é só fazer a divisão assim. Então, temos 1 vezes 8 dá 8 para 12, 4, abaixo 0. 40 por 8, nós temos 5. Então, o resultado deu 15. Então, 120 dividido por 8 deu 15. 15 vezes 3 de cabeça, 40. E 5, sinal de mais, sinal de mais. Seguindo, temos 120 dividido por 10, que dá 12. 12 vezes 7, 70 com 14, 84. Fazendo a soma no numerador, nós temos 20 com 45 com 84. 20 com 45 dá 65. 65 com 84. Temos 9, 6 com 8, 14. 149 sobre 120. Nesse caso, 149 e 120 avos não dá para a gente simplificar, certo, turma? Então, nesse caso, nós já temos,
que 149 e 120 são, respectivamente, os números A e B. Então, ele quer o valor da soma entre A e B. Então, na prática, a gente vai somar 149 com 120. Então, deu 9, 6, 2, 269. Alternativa E de exata. Show de bola? E inscreva-se no canal e confira também o nosso curso preparatório de matemática para o concurso da PM. Link na descrição do vídeo.